Pronto. Então, nono ano é aula de português. Aí aqui, ó, nós começamos a revisar sobre os pronomes relativos. Pronomes relativos que, quem, quando, cujo, é, cujo indica posse, quem faz referência à pessoa e que é pessoa e coisa, certo? Nós vimos a página, essa é a página 200, que é a página que a gente ficou na aula passada. Aí, esse onde a gente tem que ter cuidado, porque muita gente escreve onde nas redações que não sabem usar. E a gente é avaliado, né? Nós somos avaliados por aquilo que escrevemos, seja no Enem, seja no concurso público, certo? Então, nós temos essa questão aí de saber usar a palavra adequadamente. Tem gente que coloca onde em todo canto, e onde só pode ser usado quando se faz referência a lugar. Não é qualquer coisa que eu tenho que colocar onde. Né? Então, olha, uso do pronome relativo onde. Releia estas duas frases retiradas da entrevista de Cobra e observe as palavras destacadas. E nós, paulistanos, nos orgulhamos disso, por levar isso para fora do mundo, como, por exemplo, na Arábia Saudita, onde há poucos anos era impensável haver arte de rua. Então, esse onde está se referindo ao lugar Arábia Saudita, que ele pode ser trocado por em que ou no qual. E hoje eu estou em um momento do meu trabalho onde estou muito mais preocupado com o conteúdo que vou pintar do que com a estética. Esse onde não está se referindo a momento, mas esse momento não é um lugar físico. Ele deveria ser substituído por em que e no que. Na segunda frase, por se referir à palavra momento, que não indica lugar físico, a gramática normativa sugere que sejam empregados outros pronomes relativos, certo? Ou em que ou no qual, que é justamente essa questão. Tem gente que se refere a onde, mas não se refere a lugar. Então, deve ser modificado, ele deve ser, ele deve ser, ele deve ser colocado com outros pronomes, por exemplo, em que ou no qual. Então, no dia a dia, na linguagem mais informal, o pronome relativo onde é empregado tanto para se referir a um termo que indica lugar, como para se referir a um termo não indicativo de lugar. Em referência a termos que não significam lugares físicos, a gramática sugere que sejam empregados os pronomes relativos em que, no qual, nas quais, etc. Na linguagem mais formal, prefere-se, deixa eu digitar aqui, prefere-se o pronome relativo onde seja empregado apenas quando fizer referência a lugar ou espaço físico. Olha só, eu moro em um bairro onde o índice de casos de dengue aumentou muito. Então, onde aí se refere ao bairro. Todos querem um tempo de paz em que não haja tanta violência. Então, esse tempo aí em que ele se refere a esse em que se refere a tempo. A situação na qual, certo? Quem foi que chegou aí, hein? Eu, professor. Gabriel? Gabrielzinho? Eu. Ah, certo. Seja bem-vindo à situação na qual os desabrigados se encontram é desesperadora. Então, aí na qual se refere a situação. Eu não posso botar de forma nenhuma onde. Aí tem uns exercícios aí embaixo para se fazer, ok? Aí nós temos aí, ó, os termos tempo e situação são abstratos e não se referem a lugares físicos concretos. Por isso a tradição gramatical orienta
a usar outros pronomes nas situações mais formais. Aí vocês têm que substituir o quadradinho aí pelos pronomes adequados. Esta é a sala, você deverá trabalhar. Estudei algumas teorias, descobri quanto a vida na Terra está ameaçada. E essa ideia você defende é muito fora da realidade. O lugar, alguns animais do zoológico foram transferidos, não é adequado. Aí, qual seria o pronome que eu posso colocar aí? Aqui, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Aqui, nesse primeiro quadradinho, eu posso, já está de cara, né? Dizendo que a sala, esta é a sala onde você deverá trabalhar. Então, aqui está se referindo à sala, logo é um local, é um lugar, e vai ser onde, certo? Onde você deverá trabalhar, ou no qual você deverá trabalhar. Estudei algumas teorias, certo? Aí aqui a gente pode colocar nas quais, a mesma coisa, viu? Nas quais descobrir quanto a vida na Terra está ameaçada. Lembrar que onde só se refere a lugar, nas quais se refere a coisas ou pessoas, coisas ou pessoas. Essa ideia você defende é fora do comum. Então, o que, né? Eu posso o que, ou na qual, a qual, certo? Então, toda vez que eu quero saber que um pronome, o que é um pronome relativo, eu tenho que substituir ele por a qual. O lugar em que, né, o para que, o lugar em que alguns animais de zoológico foram transferidos não é adequado. O lugar para onde, né? Aí aqui no caso está já com o nome lugar, é para onde. O lugar para onde alguns animais do zoológico foram transferidos não é adequado. Então, essa é a questão dos pronomes relativos. Eles são importantes para a coesão do texto e não pode ser colocado inadequadamente, viu? Certo? Gabrielzinho fez a prova de inglês ontem. Gabriel, Oi, professor. você fez a prova de inglês ontem? Hã? Você fez a prova de inglês ontem? É o quê? Você fez a prova de inglês ontem? Hã? Fiz, o senhor até botou meu nome aqui no grupo. Ah, tá certo. Hoje é prova de quê? De redação, né? Redação e literatura. Viu? Oi, João, fale. Eu ia perguntar se hoje ia ser uma prova só de literatura ou só de redação, é tudo junto. São duas. Uma na sala de literatura e outra na sala de redação. Ah, tá. Certo. Deixa eu até avisar o oitavo ano. Professor, deixa eu dar um recadinho aqui para o oitavo. Deixa eu dar um recadinho aqui para o oitavo. Oitavo ano, lembrar que hoje é prova de redação e literatura. São duas. Oitavo ano, melhorou? Oitavo ano, hoje é prova de redação e literatura. Tem que entrar na sala de redação, fazer a prova. Entrar na sala de literatura e fazer a prova, viu? Não esquece. Bom dia, professor. Pode continuar. Pronto, então não esquece, nono ano é o meu recadinho, viu? Eu esqueci de dar esse recado. Aí, lembrar que são duas salas e vocês vão ter que entrar na sala de redação e fazer a prova. Quem tiver com as atividades desatualizadas, atualiza.
de literatura. Quem tiver com as atividades de literatura desatualizadas também vai atualizar, viu? As questões que eu boto como exercício são as mesmas, porque é a forma de revisar, viu? Aí vamos lá. Então, aqui, como eu disse para vocês, os pronomes relativos, eles são da parte da coesão, porque sempre vai se referir a um termo que é anterior. E aí, onde vai sempre se referir a lugar, que vai se referir a pessoa ou coisa, igual a qual e os quais, né? O qual, os quais. Então, e cujo vai indicar posse, certo? Então, esses são os pronomes relativos. Aí vamos para a página da 201, sobre as orações subordinadas adjetivas. Marcos, lê aí para mim. Marcos chegou? Não. Menino do céu, peraí. Espera só um instante. Eu vou ligar para ele agora. No instante ele chega. Jonathan tá aí, tá? Tá, não, também não, né? Eu vou ligar para Jonathan e para Dom e seu Marcos. Ligar para Jonathan e Marcos. Gabriel tá aí, Gustavo tá aí. Deixa eu ver se Gustavo tá aí de novo. Gustavo tá aqui, Gabriel, Bruno Arthur, não tá. Luísa e João. Tá faltando só Marcos e Jonathan. E Bruno? Pois é, Marcos vai perder ponto. Não disse que Jonathan ia entrar agora? Espero que Marcos também veja, né? Aí nós temos aqui a questão das orações subordinadas adjetivas. Aí essas orações subordinadas adjetivas, nós temos aqui a questão do uso desses pronomes relativos que a gente viu, certo? Olha, a oração subordinada a gente já estudou, vimos como elas são, certo? E vimos a questão a questão do uso do uso do uso, página 201. Aí o uso das orações subordinadas, que a gente já estudou, e agora a gente está estudando o tipo oração subordinada adjetiva. As orações subordinadas adjetivas podem ser classificadas em restritivas ou explicativas. Então, elas são dois tipos. Ou restritiva, que vai restringir, já o nome já está dizendo, restringir, ela não vai ser ampla, ela vai ser restrita. Ou ela vai ser explicativa, certo? Então, olha, oração subordinada, a adjetiva restritiva. Releia o trecho em que Eduardo Cobra comenta seu trabalho para uma organização na Grécia que desenvolve um projeto de proteção de animais. Ele diz: eu criei um desenho que era baseado na evolução do homem. Nesse caso, a oração subordinada adjetiva foi empregada para caracterizar a ideia do desenho, restringindo, limitando. Ele não fez um desenho qualquer. Ele fez um desenho que era baseado na evolução do homem. Podia ser
baseado na... Deixa eu ver. Baseado na afetividade, baseado na escrita do homem, na afetividade do homem e tal. Mas ele fez um desenho, não de forma geral, mas ele foi baseado em coisa restrita. Então, a oração subordinada adjetiva restritiva, certo? Ela apresenta uma característica que restringe, certo? Restringe o todo. É um pedaço de um todo. Não é o todo, é um pedaço de um todo. Então, ela particulariza o termo antecedente. A oração subordinada explicativa, o nome já está dizendo, ela explica, certo? Eu digo assim, João Vitor, que é um excelente aluno, tirou nota 10 em inglês. Né? Então, tem essa questão da oração subordinada explicativa. Porque quando eu digo João Vitor, que é um aluno nota 10, aí eu estou me referindo a João Vitor, certo? Aqui, essa foto foi tirada na Times Square, que fica a poucas quadras do lugar. Que fica a poucas quadras do lugar, está se referindo a Times Square, certo? Ao termo antecedente. Então, a oração subordinada adjetiva explicativa, ela apresenta uma explicação sobre o termo antecedente, sem limitar seu significado. Então, diga aqui exercício. Diga se é oração subordinada adjetiva explicativa ou restritiva. A primavera, que vai de setembro a dezembro, é um período de chuvas. Só se for olhar quando foi feita essa frase lá na editora. Mas aqui não é de chuva, não é de calor. Aí, então, vamos lá. A primavera, que é uma aqui, ó, a primavera, certo? Que é o termo antecedente. E aqui tem um termo entre duas vírgulas. Toda vez que vier entre duas vírgulas, vai ser explicativa, certo? Explicativa. Quando, aqui, os jovens, que em sua maioria preferem jogos virtuais, também explicativa, certo? Aí você vai botar oração subordinada, adjetiva, ADJ, explicativa. Tem que botar isso tudinho, viu? Não é só o nome explicativa, não. Aí, explicativa. Certo? Aí, o livro que você trouxe é muito interessante. O livro que você trouxe, só esse aqui, ele é muito interessante. Então, é restritiva. É só aquele livro, só foi aquele livro que ele trouxe, certo? A baleia azul, que é um animal mais pesado do mundo, ela é explicativa, pode chegar a 160 toneladas. Então, é muito fácil essa questão da oração subordinada adjetiva. Ela é a que vai dizer se ela restringe ou se ela explica o termo, certo? Então, lembrar que essas orações subordinadas, ela deve ser classificada desse jeito que eu falei para vocês, certo? Eu vou botar aqui. Aí, aqui, ó, vai ser assim, S, ADJ explicativa. Oração subordinada adverbial explicativa. O outro aqui é O. É o adjetivo. Hein? Adverbial. É restritiva. É o que, Não. Gabriel? Não escutei, foi nada. Nada adverbial explicativa. É Então adverbial. eu errei. É adjetiva. Adjetiva. A gente está vendo o outro tipo de oração, que é a oração subordinada adjetiva. Não é adverbial, não. Se eu falei, errei.
Então, existe dois. Aquelas que vêm entre vírgula é chamada explicativa. E aquela que restringe é chamada restritiva. Por exemplo, eu digo assim, os animais que são aquáticos estão em extinção. Então, de todos os animais, eu restringi só aqueles que são aquáticos, que eles estão em extinção. Então, é uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá certo? Aí agora vamos para as reduzidas. As reduzidas, a gente já viu nas unidades anteriores, certo? E nas orações subordinadas adjetivas também tem esse recurso. Aí na página 202, certo? Aí tem aí um muralista que entrevistei, é muito famoso, certo? O, o, o muralista entrevistado por mim é muito famoso. Então, nós temos aí duas frases. Uma que ela está de uma forma desenvolvida e a outra que está reduzida. Entrevistado, ele está reduzido, ele está na forma de particípio, porque todo verbo terminado em DO, ele está no particípio. O verbo que termina em R, ele está no infinitivo. E o verbo terminado em NDO, ele está no gerúndio. Então, nós temos aqui, né? Os pássaros que cantam na árvore do quintal alegram nossas manhãs. Então, ali é uma adjetiva restritiva, é só aqueles que cantam, certo? Os pássaros cantando na árvore do quintal alegram nossas manhãs. Então, aí nós temos uma adjetiva restritiva reduzida de gerúndio. Cantando, ele termina o verbo em NDO. E NDO é gerúndio. Aí tem aqui. Você viu que há formas de tornar o texto mais conciso por meio das orações reduzidas. Vamos reescrever a frase, certo? Para transformar ela em reduzidas, certo? Aí vamos aqui. O gado em que se identificou a febre aftosa foi sacrificado. E aí como é que fica? O gado ficaria como, Gabriel? O que, professor? Tava escovando os dentes. Aqui eu tenho que usar a forma reduzida, certo? Eu tenho que pegar essa frase reduzida. Eu tenho que pegar o verbo principal e colocar ele ou no particípio, ou no gerúndio, ou no infinitivo. Eu digo o gado em que se identificou a febre aftosa foi sacrificado. Aí ficaria o gado identificado com febre aftosa foi sacrificado. É a forma concisa desta frase, certo? Essa frase concisa está aí, certo? Está aí para você fazer. Então, essa é a frase correta. E agora o próximo. Vamos lá para o próximo aqui. Ficou aqui escuro aqui por causa dessa parte preta. Certo? Aí, ó, aqui, como é que fica? A ajuda que países mais ricos enviaram chegou com atraso para as vítimas. A ajuda Ajuda enviada? enviada, muito bem. A ajuda enviada pelos países ricos e o restante da frase, certo? Então, o outro, pessoas que os jornalistas encontraram depois do vendaval. Pessoas encontradas. Encontrados, muito bem. Então aprenderam, né? Encontradas aí. Ainda estavam em estado de choque. A economia da água que todos devem fazer será um benefício. A economia da água. Devemos? Não. Feita por todos será um benefício.
certo? Então, aqui é a forma reduzida. Na última aula também, eu pedi para escrever esse quadro sobre um resumo do que a gente viu, certo? E aí, nós temos aqui no quadro o período composto por subordinação, existe uma oração principal, existe uma oração subordinada, que era o complemento da oração principal. A oração subordinada estudada agora foi oração subordinada adjetiva. Ela tem valor de adjetivo e ela é dividida em dois tipos: a adjetiva restritiva e a adjetiva explicativa. Forma fácil de identificar é que a explicativa vem entre vírgulas e a adjetiva restritiva restringe o todo. Ela não é o todo, ela é a parte de um todo. Certo? Chegou Marcos, foi? No final do amém. No final do amém. Depois que eu liguei umas 200 vezes para ele. Né, Marcos? Bom dia. Bom dia. Tô bem bonzinho com você. Fico assim não. É, porque você demorou a aula, já no final da aula. Marcos? Estava dormindo, era? Pegou no sono, não foi? Ele caiu de novo. Aí vamos aqui. Então nós temos essa questão essa questão da oração subordinada adjetiva, viu? Então tem essa forma aí que a pessoa vai fazendo e ela vai praticando desse jeito. E lembrar dos dois tipos: oração subordinada adjetiva restritiva e oração subordinada adjetiva explicativa, certo? Como eu já disse, a diferença é através da explicativa através da vírgula e a restritiva, ela é a parte de um todo, tá bom? Aí agora, Marcos já copiou aqui. Ele ficou mudo agora, foi? Marcos. Sim, Marco. Certo. Aí, já tomou café? Não, também ainda não. E por que não tomou ainda, homem? Depois eu tomo. Certo. Aí, vamos lá. Olha, a próxima página tem exercício, certo? Da oração subordinada adjetiva restritiva. Então, eu vou ter que passar aqui, viu? Vou limpar aqui e vou passar a próxima página, 203. Olha, aí vocês aqui vão ter que fazer esse exercício aí. Dizer se ela é adjetiva restritiva ou dizer se ela aliás, destaque as orações subordinadas adjetivas e sublinhe os pronomes relativos que as introduzem. Então, aqui eu vou fazer com vocês. Destacar. Ela fala de português, história e de personalidades que lutaram por um mundo diferente. Essa oração subordinada adjetiva, certo? Que ele só está pedindo para isso. O pronome aqui é que, viu? Por que é que? Porque eu posso substituir ele pelo o qual. Toda vez que eu substituir ele pelo qual, certo? Eu sei que o pronome é pronome relativo. O critério que eu coloco para produzir é ter liberdade para criar. Então, o critério que eu coloco, né? Aqui, ó, o critério que eu coloco, aqui é a oração subordinada. O pronome é esse aqui. Que tem uma mensagem que eu queira passar, certo? Que eu queira passar é a oração subordinada. Aqui, ó. Ao que, novamente, há eventos dirigidos a pessoas que gostam de street art. Outro aqui. A pichação,
que é uma forma de depredação. Aqui, ó, do mesmo jeito. Então, essa é a resposta. Aí vem a questão da próxima tirinha. Houve épocas em que havia dinossauros aqui e ninguém sabe ao certo como desapareceram. Os biscoitos deles devem ter acabado, segundo o Snoopy, né? Então a tira comenta a época em que os dinossauros viviam no nosso planeta. Qual é a conclusão de Snoopy sobre o desaparecimento dos dinossauros, né? Que é justamente sobre os biscoitos, né? Aí tá bem claro. A pergunta é bem clara, é relacionado ao biscoito, certo? Que eles morreram de fome, No não? caso, a comida. Por causa da comida, mas aí o Snoopy acha que foi porque o biscoito, a comida deles acabaram, tá certo? Tá. Nem porque dinossauro nem come biscoito, né? Nem existia biscoito. É De que verdade. forma Snoopy chega a essa conclusão? Como é que ele chegou à própria conclusão? Acho que os biscoitos dele mesmo. Pela experiência dele, muito bem. Pela experiência dele, certo? Aí, releia a fala de Charlie Brown no primeiro quadrinho. Houve épocas em que havia dinossauros aqui. A qual termo, o pronome relativo que, está se referindo? Esse que se refere a quem? Ao quê? Hã? Há uma época. A época, muito bem. Há uma época. Muito bem. Certíssimo. Reescreva as frases dessa fala substituindo o pronome relativo por outro equivalente. Em que, viu? Em que ou na qual. Certo? Então, aí, a letra D, você pode substituir o que por qual. E aí ficaria na qual. Certo? Toda vez que eu quero saber que o pronome relativo é um pronome relativo, eu tenho que substituir ele por o qual ou as quais, ou nas quais, certo? Então, professor, vou mandar o segundo link, viu? Professor Gaudêncio. Professor Gaudêncio, vou mandar o segundo link. Aí dá continuidade, viu? Um minutinho. Vou mandar aqui. Oitavo, nono ano, vou mandar o segundo link, viu? Tá ok. Certo, um minutinho, vou mandar agora.